Bom dia para mais uma discussão de caso aí, para quem está no YouTube, para quem está no Telegram, para quem está no Instagram. Quem ainda não está inscrito no canal do YouTube ou não está no grupo do Telegram, entra lá que eu acho que é melhor de acompanhar o caso, tá? Então, lembrando que segunda, quarta e sexta eu discuto casos com vocês. Lembrando também, para quem não me conhece, meu nome é Henrique, sou médico, homeopata, idealizador do método Kiron, um método que busca te trazer uma forma, né, de tratar teu paciente como um todo e fazendo com que com isso você fature melhor, né? Também tem esse aspecto de conseguir sair do plantão, conseguir manter um consultório dessa forma, né? Atendendo como um todo, tá? Então vamos lá, vamos começar com o nosso casinho do dia. E o caso hoje é o seguinte: um caso de uma paciente que me procurou por um descontrole emocional, nas palavras dela, então não tinha energia, uma sensação de não ter energia, a queixa principal: psoríase, alopécia e líquen. A sensação principal desse descontrole é sentir que faltava companheirismo do marido. Faltava ter amigos, faltava ser mais sociável. Uma grande disputa também entre os filhos dela por atenção, sentia que havia uma disputa. A filha lhe culpava muito porque ela apanhou na vida, isso ela sempre jogava a culpa para cima da mãe e era muito intolerante à contradição. Tá? Ela sente que sempre fez o melhor, deixou de trabalhar para cuidar da família, mas ficou depressiva e sente que não tem um reconhecimento. Tá? Teve sua vida de volta, teve a sensação de ter sua vida de volta quando os filhos começaram a ir para a escola. Daí ela sentiu que a vida dela voltou. Tá? Mal vista pela família em questões de herança, então tem um conflito aí em relação a uma herança em que a família gerou um conflito dentro da família, ela acabou sendo mal vista. Medo de ratos e a cor 2B e 3C, tá? Como sempre, para quem não conhece a cor, vídeos no canal, em algumas lives anteriores de caso clínico, eu conversei com vocês sobre a cor mais especificamente. Então, se tiver alguma dúvida sobre isso, segue lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá seguir como sempre, a nossa estruturação de análise de caso clínico, né? Através do método Kiron. Então, a gente tem, em primeiro lugar, ou não necessariamente em primeiro, mas geralmente a primeira coisa que a gente faz, dada a facilidade do acesso a esse pilar e dado o fato de que geralmente isso aparece no início da consulta, e eu me refiro ao eixo do tropismo. Então, dentro do tropismo, a gente vai buscar o local, né, em que foi somatizado um processo de vida, né? Então, geralmente isso se manifesta em um local do organismo, do corpo mesmo, físico, com maior frequência. Então, nesse caso, a queixa principal era a psoríase e alopecia líquen, então a gente vai considerar, dessa vez, que a gente está diante de um caso com tropismo de pele, tá? Então, o tropismo hoje, nos outros dois casos anteriores, a gente não teve um tropismo muito claro, mas nesse a gente tem, né? Então, a gente tem um tropismo pela pele. Então, essa é a nossa primeira informação dentro do método, um dos pilares é o tropismo, e nesse caso a gente tem ele, claro, tropismo de pele. Então, com essa informação, a gente segue para os demais pilares do método, para que a gente possa entender o caso e, por fim, buscar uma medicação ultradiluída, que tem a intenção de intervir sobre a força vital do paciente, estimular essa força vital a que o corpo busque um alto equilíbrio em todas as esferas, seja ela mental, física ou emocional, tá? Então, o segundo pilar, pessoal, que a gente vai buscar é o pilar da temática, tá? E para a temática, antes da gente entrar aqui no caso propriamente dito, como sempre, eu gosto que a gente fale um pouquinho sobre a tabela das séries, tá? Então, eu vou colocar ela aqui para vocês. Opa, isso aqui está grifado. Deixa eu colocar a tabela assim, essas rabisqueiras aqui. Então, a tabela das séries, pessoal, ela é uma tabela que padronizou uma série de temáticas. Cada linha lá da tabela periódica nos fomentou, né? Nos originou dentro do entendimento de cada medicação que compõe essa linha, uma temática própria. E, posteriormente, a gente pôde perceber que essas temáticas podem ser extrapoladas para medicações de outros reinos, não necessariamente só dos minerais. Então, a gente pode entender que essa temática ela se expande para todos os reinos, seja vegetal,
animal, assim como, obviamente, o mineral. Então, é uma matemática que a gente pode analisar todos os casos, independente do remédio que a gente vai prescrever, tá? Então, o que eu gosto sempre de fazer é que a gente entenda, dentro do caso, até que ponto dessa tabela a paciente seguiu, tá? Então, vamos lembrar lá, a gente tem a questão do descontrole emocional, falta de companheirismo do marido, ter amigo e ser sociável, disputa entre os filhos, filha lhe culpa, não pode ser contrariada, sempre fez o melhor, não tem reconhecimento, ficou depressiva, vida voltada melhorou quando os filhos foram para a escola, bom vista pela família em questões de herança, tá? Então, a ideia é que a gente sempre vem aqui nessa tabela, de cima para baixo, digamos assim, da série do urânio em direção ao hidrogênio, tentando entender qual a profundidade, até que fase dessas, até que série dessas a paciente seguiu, né? Ela atingiu a temática. Tá? Então a gente começa lá. Urânio e hidrogênio a gente deixa separado, são séries com temas mais abstratos. Eventualmente eu vou trazer um caso de uma delas para vocês perceberem como é que elas se manifestam, mas na grande maioria das vezes a gente vai meio que ignorar elas e partir da análise inicialmente dos lantanídeos. Os lantanídeos, então, é uma grande palavra, pessoal, já falamos também, como todo caso a gente fala, para quem tiver interesse e busca, principalmente no caso anterior, eu falei bastante sobre isso. Então, os lantanídeos são aquela questão do auto, né? O self do inglês. Então, autoconhecimento, autonomia, independência, humanidade, começar a lidar com o lado mais sombrio, né? Começar a perceber que as questões são mais ligadas à sua sombra, né? Nos conceitos psicológicos. Então, essa é a ideia dos lantanídeos, tá? Que no caso dela, não parece que ela atingiu com muita propriedade esse nível, tá? A gente daí percebe, dentro da série do ouro, a questão da responsabilidade, do poder ditatorial, também não acho que ela atingiu esse nível. Na prata, a gente tem um conceito dentro da prata, a prata é a grande série da criatividade, né? Da ideia, da cultura, da política, da busca pelo conhecimento. Mas tem um aspecto dela que ela colocou ali, que por mais que seja no âmbito familiar, ela tinha um aspecto da busca de reconhecimento. Isso é um pouco de prata, tá? Então, eu acho que ela começa a tocar as séries aqui na série da prata, tá? Depois a gente tem a série do ferro, na questão das regras, da rotina, da sensação de falha, da culpa. Então, por mais que seja filha que lhe culpa, a culpa é um tema do caso. Então, eu acho que também a culpa chegou aqui, tocou em algum aspecto do ferro, mas não com muita propriedade. Eu acho que a grande série desse caso é a série do silício, né? Então percebam que todo o problema gira em torno dos relacionamentos da família, seja no casamento, pela falta de reconhecimento, seja na questão com os filhos, né? Em relação ao conflito que os filhos têm e na relação da vida dela em relação à maternidade, que teve alguma dificuldade, tá? Então acho que o principal foco do caso é a série do silício, né? Na série do carbono, a gente tem mais uma questão de ela com ela mesma, né? Então, questões mais fundamentais, questões mais instintivas, principalmente na prática que a gente vê transtorno por abandono, negligência. Não parece ter ficado muito claro aqui, mas como a gente sempre fala, se a gente notou temas de uma série mais nobre, digamos assim, ou mais para baixo na tabela, então se a gente comentou que tem alguma coisa da prata, é normal que existam temas das séries anteriores. Então, se ela chegou até prata, provavelmente vai ter lá temas da série do ferro, do silício, do carbono e do hidrogênio. Mas, além de a gente estabelecer aqui até que nível que essa pessoa chegou, a gente também vai estabelecer qual que é a série principal da análise do caso. Então, ao meu ver, ela chega até algumas temáticas de prata, mas a temática principal está dentro da série do silício, tá bom? Para quem está no Instagram me vendo, talvez não está enxergando essa tabela, né? Então, sugiro que passe lá para o canal do YouTube, tem o link na minha bio, ou se inscreva no canal do Telegram, que vocês também conseguem acompanhar por lá, tá bom? Então, beleza. Então, depois da gente analisar essa questão das temáticas na série, vamos elencar novamente aqui quais as temáticas que a gente vê no caso, tá? Então, a gente tem uma temática. Lembrando que o tropismo é de pele, né? Então, a gente tem uma temática de relacionamentos, principalmente falta de companheirismo do marido, tá? A questão de sociabilidade, tá? Então, falta de companheirismo do marido, sociabilidade, uma disputa entre os filhos por atenção, tá? Então, uma questão de maternidade, eu vou chamar assim, uma temática de culpa e uma temática de ausência de reconhecimento, tá?
além dessa questão da família, que a gente não comentou, que a família é ligada lá às questões de herança. Então, a gente tem um tropismo pela pele, uma temática relacionada à série do silício com falta de companheirismo do marido, dificuldade com os filhos que brigam e ela se sente culpada, a filha lhe culpa, ausência de reconhecimento dentro da família e uma questão de herança, de dificuldade de herança, tá? Então, essas são as temáticas do caso. Frente ao tropismo que a gente tem, frente às temáticas que a gente elencou agora, frente à percepção de que é uma medicação mais ou menos voltada à série do silício, a gente pode partir para o nosso terceiro eixo. Além da questão do tropismo e da temática, o nosso terceiro eixo dentro do Kiron é o eixo do algoritmo, tá? Então, aqui vocês veem a imagem do algoritmo dessa paciente. O que é algoritmo? O algoritmo é um sistema, é um software, é uma fórmula, né? Que faz uma relação entre o código fonético numérico do paciente, ou seja, o código fonético numérico do seu nome completo, influenciado pela data de nascimento, pelo local de nascimento, e ele faz uma relação com o código fonético das medicações, tá? Isso, ele estabelece uma relação entre esses dois fatores e nos dá uma lista de medicações ultradiluídas, de medicações homeopáticas que teriam maior grau de semelhança com o código fonético numérico do paciente, né? Então, nossa função dentro do método, a função do método é tentar buscar meios para que a gente consiga escolher a melhor opção dentro dessa lista dada pelo algoritmo, tá? Então, vamos lá. Então, é uma simetria 4, tá? Vocês veem aqui no canto que é uma simetria 4, e essa simetria sugere inicialmente 50% de uma medicação do reino mineral. Então, isso a gente vai tentar inicialmente prescrever um remédio do reino mineral. Se eventualmente não tiver nenhuma temática muito clara, a gente parte daí para a segunda opção ali, que seria, nesse caso, o animal, e por fim o vegetal, tá? Então, agora que a gente tem o tropismo, tem a temática, fez a análise através das séries, já entendeu mais ou menos, aí sim a gente vai partir para a análise de medicamento por medicamento. Percebam que quem já fez homeopatia, já entende um pouco sobre as medicações ultradiluídas, percebam que não necessariamente nessa técnica, nesse método, a gente usa como forma de ajuda a repertorização. Então, percebam que nesse caso, por exemplo, vai ser um caso em que a gente vai buscar uma medicação sem o artifício da repertorização, tá? Então, por vezes a gente usa também em casos anteriores, tem até um videozinho pequeno no canal que eu falo sobre, no canal e também no Instagram, que eu falo sobre a repertorização, mas ela não é essencial para o nosso caso, ela não é primordial para o nosso caso dentro do método Kiron, tá bom? Então, agora, dito tudo isso, a gente vai passar para a análise das medicações, tá? Então, aqui a gente utiliza um site de matéria médica que se chama materiamédica.online, em que a gente tem as descrições dessas medicações sugeridas pelo algoritmo de uma forma já estruturada em temática e tropismo, o que nos ajuda muito dentro do método Kiron, tá? Então, vamos lá seguir para cada medicação e vamos analisar uma a uma para a gente ver qual medicação que faz sentido para a gente, tá? Então, voltando aqui só, pessoal, não sei se só para alinhar todo mundo na mesma página, ó. Então, a gente vai analisar, ó, essas medicações que estão em azul aqui, que são os minerais, começando lá em Gasten Aqua até Strontium carbônico, nessa ordem aqui de similitude dada pelo algoritmo, tá? Para a gente ver se tem alguma medicação que faz sentido na temática e no tropismo que a gente trouxe. Então vamos lá, Gasten Aqua, as medicações de Aqua, pessoal, elas são medicações um pouco difíceis de estudar, não tem muita fonte de estudo, então são medicações também um pouco difíceis de prescrever, a gente sempre vai ter que ter uma temática, um sintoma muito claro para prescrever esse medicamento. Em Gasten a gente tem loquacidade, fantasias vívidas, sintomas nos dentes, então não é um remédio que a gente vai conseguir prescrever nesse caso. Ácidos, vocês vão perceber que teve muitos ácidos prescritos, sugeridos para essa paciente. Os ácidos têm uma temática muito de esforço constante seguindo de colapso e exaustão, tá? Até poderia ter surgido da temática dela essa questão do exaustão, do colapso, pelo esforço que ela fez,
para harmonizar ali a família, pelo que eu entendi, mas aí a gente já começaria a entrar numa questão meio interpretativa. Então, não foi o que ela falou, tá? Mas pela quantidade de ácidos que tem sugeridos no algoritmo, talvez a gente tenha que colocar um olhar um pouco diferenciado, tá? O lácteo com ácido, aí eu acho que realmente não tem a temática. O lácteo é uma questão muito de infantilidade, de comportamento infantil. Adultos que têm um comportamento meio infantilizado, preferem continuar criança para não ter que assumir responsabilidade. É uma temática bem específica que não parece estar presente no caso, não, tá? Vamos lá, então, para bromo. Para quem estudou a nossa última aula, para quem viu o último videozinho ali que eu falei, de um macete, né, de um guia rápido para prescrever remédios de origem mineral, vai lembrar que o bromo é culpa é bromato. Bromo é culpa é bromato. É meio que um macetinho meio até de cursinho, assim. Então, pensou em bromo, pensa em culpa, e culpa é bromato é culpa. E tem culpa no caso? Até tem, né? A filha ali culpa pelas sensações que ele por ter apanhado na vida e tal. Então, por essa temática, que é muito tênue no caso, né? Muito simples, mas a gente, por enquanto, vai deixar, mesmo que tenha uma pequena coisa, para depois a gente ir comparando, tá? Então, bromo, pela culpa que ela comentou dentro do caso, a gente vai manter, tá? Aí depois a gente tem um segundo ácido, como eu falei, tem muitos ácidos, é o carbóleo com ácido, que é um remédio também pequeno. Esses remédios pequenos a gente tem mais dificuldade para prescrever, um sintoma nasal, prostração, dores vívidas, medo de doença. Não parece ter nada disso no caso, a gente fecha. Oxale com ácido, mais um ácido. O oxale, com todas as questões relacionadas com oxigênio, tem muita relação com um abuso, assim, ou um desprezo, tá? E aqui parece ser o ácido que tem mais relação, alguma coisa. Por mais que não tenha um tropismo claro, a gente tem pais esforçados que, por fim, se esgotam pelas exigências e demanda dos filhos. Pode ser o caso, às vezes, de um filho que tem um temperamento difícil, ou tem alguma deficiência que dificulta, né, o que gera um desafio maior nessa questão do convívio. Também a temática pode se sentir uma criança adotada, como se os pais não fossem biológicos. Então, por essa segunda temática, não, mas pela temática inicial do esforço dos pais, eu acho que é uma temática que está presente no caso, de uma maneira ou outra. Então, a gente vai deixar aqui junto com o brômio para a gente observar melhor. Percebam, pessoal, que não é que a temática precisa estar lá exatamente, a pessoa não precisa ter lido o livro e seguido a vida dela de acordo com o que o livro falou. Mas a gente percebe que tem alguma temática que toca o caso de alguma maneira, com alguma coisa parecida. Lembrando que, pessoal, nós estamos falando aqui de uma sugestão dada por um software ou por um algoritmo que não sabe nada do paciente, não sabe nada da história de vida, não sabe nada, a gente não colocou ali nenhuma queixa do paciente. A gente simplesmente colocou dados de vida, dados de identificação. Então, é como se esse código fonético numérico que sugerisse essas medicações aqui tivesse uma relação com uma coisa essencial, com a essência da pessoa, porque, querendo ou não, o nome que a gente recebe é nossa primeira identificação quando a gente chega no mundo. Então, isso traz uma questão essencial, de essência mesmo, e é isso que está sendo relacionado à medicação. Então, é muito interessante ver como essa lista coincide com temáticas muito semelhantes ou em algum ponto semelhantes às temáticas de vida do paciente. Isso é muito interessante. Então, oxale com ácido eu acho que dá para a gente manter. Barita, lembrando que só rapidinho, o ácido, a gente entende que é mais uma série do hidrogênio, por causa da presença de hidrogênio, e o oxálico seria mais a questão do carbono, tá? Que são temáticas lá aí na série lá que a gente viu e que a princípio tem alguma coisa, né? Bromo já seria uma série do ferro, pela própria culpa a gente manteve, entendeu que tem uma temática do ferro, e é o próprio componente, a própria temática mais importante de bromo. Então, a gente está mantendo bromo e oxálico com ácido. Aí a gente vai para a barita. Barita já é um remédio da série do ouro. A gente percebeu que não tem muita coisa de série do ouro, tá? Então é uma questão muito de reticularização. Os últimos 2 casos eu prescrevi barita. Então quem tem interesse em entender um pouquinho mais da dinâmica dessa medicação, assiste aí os últimos 2 casos que vocês vão perceber. Então, um caso de reticularização, não tem não tem atropismo, então a gente tira. Depois a gente vai para quiste em água, a segunda água que
foi prescrita, também muito pouca temática, o máximo que a gente vai entender desse remédio é que ele é parecido com natro muriático, tá? Então, por mais que tenha, né, uma questão de muriático relacionada à questão materna, que é uma das temáticas da mãe, talvez por isso, né, vamos deixar para a gente analisar em outros casos, eu vou deixar por causa da presença da temática de muriático, mas é um remédio super pequeno que a gente tem dificuldade de prescrever. Aí a gente vai para mangano é um estágio 7 da série do ferro, tem muito desejo de ajudar, desejo de ser elogiado, gentil, gosta de agradar, se adapta facilmente aos outros, gosta muito de feedback. Então, por mais que tenha essa dedicação dela em relação à família, eu não acho que é tanto nessa questão de feedback, de troca, de ajudar. Eu acho que é um pouco mais distorcido que isso. Eu entenderia o oxálio com ácido e bromo com uma indicação mais fidedigna, tá? E também não tem o tropismo, que seria ouvido e garganta. Vou fechar. Aí a gente vai para mercúrios corrosivos, um remédio bem destrutivo, um remédio da série do ouro. A gente já entendeu que não tem muita coisa da série do ouro. Também não tem o tropismo que a gente espera, então também vou fechar. Aí a gente chega em sulfuriodato. O sulfuriodato, pessoal, tem dois componentes que eu acho que são importantes. Primeiro, tem o tropismo pela pele, então a gente não pode esquecer que o tropismo dessa paciente é um tropismo pela pele, tá? Então isso é uma coisa que vai nos deixar, só isso eu acho que já seria um remédio em que a gente pensaria dentro desse caso. E o segundo aspecto é um remédio, obviamente, da série do silício, dos relacionamentos, tá? Principalmente conjugais. Então, lembra lá que uma das temáticas dessa medicação, e do caso, desculpa, não da medicação, do caso, era a questão de não se sentir valorizada pelo marido, se não me engano, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. O que falta é companheirismo do marido, tá? Então, essa é uma sensação que eu acho que tem a ver com a questão do sulfuro, tá? Eu estava falando aqui na ordem, vocês não estavam vendo minha tela, agora eu vou colocar aqui minha tela novamente. Então, como vocês não estavam vendo, eu vou só repassar aqui, ó. Bromum pela culpa, tá? Oxálio com ácido, uma questão do esforço dos pais, um pai esgotado pelas demandas do filho. Quistinha de água eu estou mantendo só pelo aspecto muriático, que é a temática da mãe, tá? Sulfuriodato estou mantendo por causa do tropismo e estou mantendo por causa das questões conjugais, que a gente já viu que sulfuro sempre sugere as questões conjugais, tá? Essa mistura do iodo, né? A princípio não parece ter muita questão do iodo. Lembrando que a principal indicação do iodo é a questão lá da imigração, né? Mudanças muito de cidade, mudanças de país, né? Se sentir não muito aceita numa cultura nova, além de um tropismo pela tireoide, mas pelo aspecto de sulfuro e pelo tropismo pela pele eu vou manter. Zinco, um remédio da série do ferro, estágio 12, então uma inquietude, um desempenho intelectual necessário, uma tendência de repetição constante. Então isso também não parece ser uma temática do caso, não, eu vou fechar. A gente tem a Lumen, né? A Lumina, que é um remédio também da série do silício, que é uma série em que a gente percebeu que há uma temática maior, mas um tropismo muscular, e a grande característica da Lumina, né, e também do Alumin, que é um derivado, é a questão da confusão. Então, é uma crise de identidade, um aspecto muito característico do estágio 3, que é desse remédio, que é essa questão de confusão de identidade, não sabe bem quem é, não se identifica bem dentro dos relacionamentos. E a Lumen especificamente tem um tropismo muscular e também uma piora ao pensar em doença, palpitação. Não parece ter nada a ver, apesar de ser um remédio da série do silício. Eu prescreveria mais sulfuriodato do que a Lumen, então já vou fechar. Calcária que aparece, então calcária, lembrando lá, estágio 2 da série do ferro, a gente já viu que ferro tem algumas temáticas, mas não é o foco principal do caso. E dentro da calcária sulfúrica, a gente tem sulfuro, né? Então, tudo que a gente falou sobre sulfuro, no sentido assim, de ser um remédio com tropismo pela pele, de ser um remédio relacionado aos relacionamentos conjugais, é uma medicação que eu acho também ganha um certo peso, né? Principalmente em calcária sulfúrica, a temática é incerteza no casamento, não se sentir mais amado, se isola ou busca a atenção. Tem também uma temática muito de rivalidade entre os irmãos, que não parece ter aparecido no caso,
mas só por ser sulfuro, por ter essa questão de ser um problema conjugal, ter o tropismo pela pele, eu vou manter. Tá? E por fim, a gente tem nátrium carbônico. A gente manteve lá o que se tinha em água por causa do aspecto não de nátrium, mas do muriático, né? Mas percebam como tem alguma coisa de nátrium na questão de se isolar, de ficar sozinho e tal. Mas o carbônico, como a gente viu, é uma temática mais relacionada à temática do pai, né? Aos valores. Um médium hipersensível à música, que se retira, fica sozinho num canto e tem um tropismo mais gástrico. Então, em frente às outras opções, eu não manteria. O outro carbônico que apareceu lá no final foi strontium carbônico, que é um remédio relacionado à questão. É um remédio da série da prata. A gente falou que aquela questão do reconhecimento talvez fosse algo que nos levasse a pensar em prata. Mais um tropismo por cabeça, por membros, hipertensão, congestão de face, uma insegurança em relação à sua criatividade, intimidado pelas ideias dos outros, não parece ter sido uma temática muito clara de prata, né, nessa questão de criatividade e criações, frente às outras medicações. Consideram que as outras estão à frente e eu vou fechar. Tá? Então, nesse momento, pessoal, a gente consegue passar por todas as medicações de origem mineral, tá? Para que a gente consiga identificar, sim, algumas dessas, a gente tem a temática do caso, ou tropismo, ou, se possível, ambas, porque a gente já selecionou essas medicações aqui, baseada no algoritmo, que seria o nosso terceiro pilar. Tá? Então, todas as medicações que eu separei aqui, que seriam bromo, oxálico ácido, quiste em água, sulfuro, iodato e calcária sulfúrica, pelo menos, tem 2 dos nossos 3 eixos. Então, pelo menos, elas todas estão no algoritmo e pelo menos tem temática ou tropismo. Algumas têm temática e não tem tropismo, outra tem as duas coisas. Então, a gente vai colocar em primeiro lugar, elencar em primeiro lugar, as que têm pelo menos uma temática de tropismo e temática juntos, né? Então, eu colocaria sulfuriodato, sulfuriodato e calcária sulfúrica como as medicações que estariam à frente, porque ela tem um tropismo pela pele, ambas têm um tropismo pela pele, e ambas têm a questão do casamento como um foco, tá? Bromo só tem culpa, não tem a questão do tropismo. Oxalicum só tem a questão de pais esforçados, que a gente considerou que seria uma temática, mas também não tem o tropismo. E Kissing eu vou até tirar, porque só tem natrum, então não tem como. Então, eu pensaria em natrum, em sulfuriodato e calcária sulfúrica antes, tá? Então, frente a essa análise, pessoal, a gente ficaria aqui com essas duas opções para prescrever para o caso: sulfuriodato ou calcária sulfúrica, tá? Então, depois, pessoal, quem estiver vendo a gravação ou estiver vendo no YouTube depois, coloca aí para mim o que vocês acham que seria melhor para prescrever, quais dessas medicações vocês prescreveriam, se faz sentido o que eu estou falando aqui, se vocês conseguiram acompanhar comigo até esse momento, tá? Então, na prática, pessoal, a medicação prescrita acabou sendo sulfuriodato, tá? Então, o sulfuriodato é um remédio que tem um tropismo pela pele, era lá uma questão trazida pela paciente. Não encontrei aqui uma questão tanto de incerteza, de opinião do outro como calcário, então optei a prescrever por sulfuriodato e foi um remédio que ajudou, movimentou, teve uma melhora dos sintomas. Tá bom, pessoal? Então, novamente, né, convido vocês a mandarem o feedback de vocês, tá? Então, perceba, pessoal, o método Kiron e essas abordagens vitalistas, ao meu ver, elas estão muito voltadas a quem, de uma certa maneira, está meio cansado de fazer o que todo mundo faz frente a um quadro como esse. Um quadro em que a gente percebe claramente uma relação entre um aspecto mental, emocional e um aspecto físico. Então, não que essa abordagem, pessoal, a abordagem de se tratar a parte, de tratar a psoríase, de tratar o líquen, por exemplo, esteja errada de maneira alguma. Mas tem uma parcela dos médicos que estão me ouvindo agora, e eu acho que se chegaram até esse ponto do vídeo, talvez tenham uma relação de
ressonância maior com esse tipo de ideia, no sentido de estar cansado de continuar fazendo o que todo mundo faz ou o que sempre fez, e estar a fim de mudar. Então, ao meu ver, uma abordagem vitalista, entre elas o método Kiron, e quando eu digo vitalista é que a gente assume que há uma energia vital que, se bem estimulada, pode trazer um benefício para o paciente, seja no seu aspecto físico, ou seja, você vai continuar tratando a parte do paciente, mas agregado a isso, tocar sobre a sua totalidade, movimentar esse aspecto mental e emocional para que a cura advenha de um processo integral, único de melhora, né? Então, o método Kiron ele se coloca como uma oportunidade, como uma das soluções para quem está cansado de continuar fazendo o que sempre fez e está buscando fazer algo diferente, está buscando mudar. Então, essa é a minha sugestão. Tá bom, pessoal? Então, esse foi mais um caso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o método Kiron é um método que busca fazer com que você, médico, passe a tratar seu paciente como um todo, aumentando também o seu faturamento, por que não? Conseguindo sair do plantão e ficar só no consultório atendendo pacientes dessa maneira. Esse é o objetivo do método, te dar um mapa, te dar um GPS, te dar um começo, meio e fim, para que você atinja esse objetivo. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Um abraço para quem ficou no Instagram, um abraço para quem ficou no Telegram, um abraço para quem ficou no YouTube. E quarta-feira tem mais, beleza? Até mais.